conta aqui só pra mim. Você é uma pessoa que perdoa ou você é uma pessoa que guarda rancor? Muito se diz que o perdão é algo nobre, que uma pessoa que tem facilidade em perdoar é uma alma evoluída. Enfim, se floreia muito a respeito do perdão. Mas a verdade é que perdoar é um ato de inteligência. Por quê? Porque a falta de perdão traz prejuízos, tanto mentais quanto físicos mesmo, sabe? Desenvolve uma série de doenças, uma série de limitações que, por não soltarmos a mágoa, não soltarmos a raiva, isso acaba se enraizando em nós. Então é um peso completamente desnecessário a falta de perdão. E o capítulo 17 do livro Poder do Subconsciente abordará a respeito. Bora, leitura? Título: Como usar o subconsciente para perdoar. A vida não tem favoritos. Deus é vida. E o princípio da vida flui através de você neste momento, enquanto lê e pensa nessas palavras. Deus gosta de manifestar-se em você como harmonia, paz, beleza, alegria e prosperidade. Isso é chamado de vontade de Deus ou a tendência da vida. Se você cria na mente resistência à passagem do fluxo de vida, esse bloqueio emocional semeia confusão no subconsciente e causa todos os tipos de condições negativas. Deus nada tem a ver com as situações de infelicidade e caos no mundo. Elas são causadas pelo pensamento negativo e destrutivo da espécie humana. Constitui um grave erro, portanto, culpá-lo pelos problemas ou doenças que nos afligem. E olha só, eu estava falando a respeito disso com uma amiga, de como nós culpamos Deus por tudo. É tão mais fácil, né? Falei para ela, Deus tem as costas bem largas. Não é verdade? Porque se você tem uma vida de tristeza, se você está doente, é tão fácil falar, é porque Deus quis assim, é porque é meu destino. Olha isso. Aqui diz que Deus gosta de manifestar em nós através da paz, da harmonia, da alegria, só qualidades e condições boas, favoráveis. Então a primeira coisa é nós assumirmos a nossa parcela de responsabilidade por tudo aquilo que acontece em nossas vidas, sejam boas ou ruins. Continuando. Numerosas pessoas criam habitualmente resistência ao fluxo da vida, acusam-o e censuram-o quando pelo pecado, pela doença e pelo sofrimento da humanidade. Outras lhe atribuem culpa por dores, mal-estar, perda de pessoas amadas, tragédias pessoais e acidentes. Enfurecem-se com ele e julgam-no responsável por seu sofrimento. Outra coisa, né? Quando morre alguém é tão fácil falar, ai, Deus sabe o que é melhor para a pessoa, se aconteceu dele levar a pessoa porque era melhor para ela. Olha que argumento mais tosco. Que raio de Deus é esse? Eu não quero um Deus assim, que tire a pessoa que eu amo porque ele sabe o que é melhor para ela. E eu, como que fico nessa história? Entende como que é grave nós acusarmos Deus dessas coisas? Ou você vê um moleque de 18 a 19 anos voando aí na rua com uma moto completamente descabeçado, sabe, cabecinha de vento. De repente ele bate com força num poste, você vai falar que Deus levou, que Deus quis? Você acha que tem lógica esse pensamento? No entanto, nós fazemos isso o tempo todo. Enquanto alimentarem esses conceitos negativos sobre Deus, tais pessoas enfrentarão reações negativas automáticas na mente subconsciente. O que não conseguem compreender é que castigam a si mesmos. Elas precisam compreender a verdade, obter a liberação e renunciar a toda e qualquer condenação, ressentimento e raiva contra qualquer pessoa ou poder fora de si mesma. Se assim não agirem, não adianta esperar vida sadia, feliz ou criativa.
No momento em que acolherem o amor na mente e no coração, no momento em que acreditarem que Ele é um Pai carinhoso e as protege, ama, orienta, sustenta e lhes dá força, esse conceito e crença sobre Deus, ou princípio da vida, será aceito pela mente subconsciente e elas se beneficiarão de incontáveis maneiras. Então, aquele conceito errôneo de um Deus que castiga, um Deus que nos pune, um Deus que nos priva, é um conceito que foi embutido em nossas mentes pela religião, porque é só assim para controlar as pessoas, entende? Mas assim como você não tem coragem de tratar um filho seu de maneira perversa, de uma maneira castigadora, por que você acha que Deus faria isso conosco? A vida nos perdoa sempre. O princípio da vida contém e abre-nos um tesouro infinito de perdão. Perdoa-nos quando cortamos o dedo. A inteligência subconsciente existente em nós age imediatamente para curar o ferimento. Novas células constroem pontes de um lado ao outro do corte. Se contrairmos uma infecção provocada por determinado organismo nocivo, a vida nos perdoa e cerca e aniquila o invasor. Se queimamos a mão, o princípio da vida reduz o edema e a congestão e dá-nos nova pele, tecidos e células. A vida não alimenta rancor contra ninguém. Está sempre nos perdoando, traz de volta a saúde, a vitalidade, a harmonia, a paz, se cooperarmos com ela, isto é, se pensarmos em harmonia com a natureza. Lembranças negativas, rancorosas, amargura e má vontade atravancam e impedem a circulação do princípio de vida em nós existentes. Como ela baniu o sentimento de culpa? Harriet D. trabalhava até tarde no escritório, todos os dias. Frequentemente só voltava para casa depois de meia-noite e alimentava a esperança de que os chefes e colegas a admirassem por ser tão esforçada. Nada disso acontecia. Uma vez que ela era, em geral, a única a fazer serão, os demais nem mesmo sabiam da rara dedicação ao trabalho. Enquanto isso, sua família enfrentava sérias dificuldades. O marido e os filhos mal sabiam como ela era. Da equipe júnior de beisebol, onde o filho Lawrence jogava, chegou às semifinais, Harriet não só não foi assistir ao jogo, mas nem mesmo perguntou quem vencera. Para complicar ainda mais as coisas, o médico disse-lhe que sua pressão arterial estava ficando perigosamente alta. Harriet veio me procurar quando o marido lhe disse que queria separação. Perguntei-lhe por que o excluía de sua vida e demonstrava tão pouco interesse pelos filhos. No princípio, ela explicou que era obrigada a trabalhar tanto assim simplesmente para conservar um emprego. Perguntei-lhe se os colegas trabalhavam tantas horas extras como ela. Não, reconheceu. Os outros cumpriam um horário normal e em nada eram mais competentes do que ela. Sugeri-lhe o motivo por que achava que ela trabalhava tanto. Há alguma coisa correndo por dentro, disse eu. Se não houvesse, não trabalharia dessa maneira. Você está se punindo por alguma coisa. Por algum tempo ela resistiu à sugestão. Insistiu em que seus hábitos de trabalho eram normais e que os outros sim é que eram preguiçosos. Finalmente, contudo, reconheceu um profundo sentimento de culpa. 15 anos antes, com a morte do pai, fora testamenteira do espólio. Deliberadamente deixara de entregar uma grande soma ao irmão mais novo. Por que você fez isso? Perguntei. Foi questão de cobiça? Claro que não, respondeu ela. Meu irmão, bem, ele tinha um gravíssimo problema com drogas e eu sabia o que aconteceria ao dinheiro se eu o entregasse a ele. Disse a mim mesma que eu estava economizando para quando ele conseguisse largar o vício. E? Perguntei. Harriet respirou profundamente. Isso nunca aconteceu. Ele se suicidou.
Talvez não tenha premeditado, mas o resultado foi o mesmo. Ele tinha apenas 26 anos. Eu pensei muito nisso. O que teria acontecido se eu não tivesse ficado com o dinheiro? Talvez eu ele tivesse usado para pagar um programa de reabilitação e poderia estar ainda conosco. É culpa minha ele ter morrido. Perguntei. Se pudesse fazer tudo novamente, o que faria? Não sei, respondeu ela, sacudindo a cabeça. Mas sei que me esforçaria mais para ajudá-lo em vez de censurá-lo porque ele tinha um problema. Mas na ocasião você achou que tinha razões para agir assim? Perguntei. Achou que fazia a coisa certa? Claro, retrucou ela, mas agora acho que agi mal, o dinheiro não era meu. De modo que agora você não faria a mesma coisa. Não, não faria, disse ela, o rosto sério. Mas isso não importa, eu jamais poderei ser perdoada pelo que fiz. Roubei meu próprio irmão e ele morreu. É apenas justo que Deus me castigue, eu mereço isso. Expliquei-lhe que Deus não a estava castigando, ela mesma estava se punindo. Se usar mal as leis da vida, você vai sofrer como consequência. As forças da natureza nada têm de más. O uso que lhes damos é que determina se produzirão bons ou maus efeitos. A eletricidade não é má. Depende se você a usa para iluminar sua casa ou aplicar um choque fatal em alguém. O único pecado é a ignorância da lei, o único castigo é a reação automática dela quando é mal usada. Se você usa mal os princípios da química, explode o local de trabalho. Se dá um murro numa tábua, é possível que a mão comece a sangrar. A tábua não tem culpa nenhuma, a culpa está no mau uso que você fez dela. No fim, consegui ajudar Harriet a compreender que Deus não condena nem castiga ninguém. Seu sofrimento era devido à reação da mente subconsciente, à sua maneira negativa e destrutiva de pensar. O que ela precisava era de perdão, mas também saber que o verdadeiro sentido do perdão é o perdão de si mesmo. O perdão alinha nosso pensamento com a divina lei da harmonia. A autocondenação é o inferno, prisão e restrição. E o perdão, o céu, harmonia e paz. Tirando da mente o peso da culpa e da autocondenação, ela obteve cura. No exame médico seguinte, a pressão voltou ao normal. A explicação a curou. Então veja, muitas vezes nós temos a tendência de nos culpar e nos punir, mesmo que de uma maneira automática, mesmo que não tenhamos consciência plena disso. Então aqui está um autoexame a ser feito. Será que aquela sua enxaqueca constante, será que aquele seu palpitar anormal, será que aquela sua depressão, aquela sua angústia não é falta de perdão? Se perdoe, faça uma oração sincera a Deus. Apesar de Ele conhecer todos os nossos sentimentos, Ele quer que nós nos expressemos. Então, fale para Ele tudo aquilo que dói, tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que está te rasgando e peça que Ele te ajude a liberar isso de uma maneira fácil, de uma maneira leve. E você vai perceber o quão isso facilita a sua vida. Que a melhor forma de conseguirmos perdoar o outro é primeiro perdoando a nós mesmos, nós próprios. Terminamos o comecinho do capítulo 17, mas conta para mim. Qual é o seu posicionamento com relação ao perdão? Eu amo saber a sua opinião. E não se esquece, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, né? Junte-se a mim. Então aqui, botãozinho à esquerda, é só você clicar e ativar o sininho das notificações, tá bom?